Bom dia, nesse vídeo aqui a gente vai ver como fazer o problema de escoamento ao redor do cilindro infinito no ANSYS CFX, que é para a gente calcular CD, ver os vórtices se formando ali, para a gente treinar essa parte de esquemas de advecção, etc. Então o problema que nós vamos fazer, a gente chama de escoamento ao redor do cilindro, mas é aquele clássico quando você tem um cilindro, claramente não é meu forte em desenhar, ele é infinito, então ele vai só para fora da tela, para dentro da tela, e você tem um escoamento vindo nele, esse escoamento ele passa pelo cilindro e continua. E dependendo do Reynolds que você está fazendo, ele faz movimentações diferentes aqui fora. Então se você tem um Reynolds baixo laminar, ele vai geralmente formar alguns pequenos vórtices aqui, geralmente dois, um aqui e um aqui, simétricos, bonitinhos, depois continua. E se você vai aumentando o Reynolds, ele vai fazendo o que a gente chama de esteiras de von Karman, que seria aquele que começa a se desprender. Aí você tem um que vem assim, um que vem assim, um que vem assim. É a mesma coisa aqui embaixo. Meu desenho não é dos melhores. Mas, essa é a ideia do escoamento ao redor do cilindro. Variáveis que nós temos aqui o U, que é essa velocidade que está vindo do escoamento de fora. Nós temos o diâmetro do cilindro, que a gente precisa usar para calcular Reynolds. A gente tem as propriedades do fluido para calcular Reynolds. Então, o nosso Reynolds vai ser ρ do fluido, U, que é aquela velocidade que está vindo, D do cilindro sobre μ. O primeiro caso que eu vou começar a fazer aqui, nós vamos fazer um Reynolds de aproximadamente 10. Depois a gente vai subir um pouquinho. Eu quero manter ele laminar, porque a gente não entrou ainda na teoria de escoamento turbulento. Então nós vamos primeiro começar com o caso de escoamento 10. A malha, na verdade, a gente fecha ao redor do cilindro. Então o cilindro em si, ele é opaco, né? Ele é sólido, mas a gente vai fechar, por exemplo, o nosso volume de controle aqui ao redor, de uma forma genérica primeiro, e depois eu aumento ele para ver se ele foi suficiente. E eu vou calcular daqui o CD, que é o coeficiente de força, que ele dá a força que empurra o cilindro nesse sentido aqui, sobre meio de ρ U ao quadrado, esse U que está vindo ali, né? E uma área referencial. Para cilindros, a área referencial é diâmetro vezes comprimento do cilindro. E quando a gente calcula isso aí, a gente chega no gráfico CD por Reynolds. Então aqui nós temos esse CD, que é o coeficiente, vai variando o Reynolds aqui no eixo X, e aí nós vamos tendo então esse valor de CD. Então, por exemplo, nós estamos querendo olhar para esse aqui que é do cilindro liso. A linha cheia é a esfera lisa, não é o que nós estamos olhando, nós estamos olhando cilindro liso. Então esses valores aqui, que estão vindo nessa linha aqui, tracejada, que eu estou procurando. Então Reynolds 10 é esse aqui, 10 na 0, 10 na 1, é aqui. Então nós vamos estar procurando alguma coisa aqui, que eu espero que dê ali entre 2 e 3, na verdade, entre 2 e 4, é para dar uns 3 e pouco. Esse é o primeiro cara que nós estamos procurando. Beleza, esse aqui nós vamos fazer, então vamos pro Workbench. Já estou aqui no Workbench, eu vou colocar aqui um Fluid Flow de CFX, pode ser Fluid, pode ser outra coisa, mas vamos lá, CFX. New Design Modeler, vamos lá. Lembrando que o desenho que eu tenho que fazer, na verdade, é ao redor do cilindro, então o que eu preciso desenhar é essa caixinha com um buraco no meio. Então vamos lá, escolhe um plano qualquer. Vamos olhar para esse plano. Eu vou fazer o círculo no meio. Eu quero um círculo genérico de 1 metro. Eu vou ajustar o Reynolds com base nas propriedades. Então tá aqui o nosso círculo, mas não é ele que eu vou simular, eu tenho que fazer uma caixinha ao redor dele. Agora eu venho lá então em Sketching. Draw. O tamanho da caixinha depois a gente ajusta, mas eu só quero que ela fique centralizada bonitinha ali. Não precisa ser centralizada, na verdade tá, o melhor é que ela seja mais pro final, tenha mais espaço, porque na frente em si não precisa muito espaço. Mas assim, diferente, né? Não é o momento agora.
Então eu vou fazer que ela vai ter de lado, vai ter 10 vezes o diâmetro, então isso aqui vai ser 10. E aqui eu vou fazer 50 vezes o diâmetro. Beleza? Não. 50 vai demorar pra gente fazer a malha. Deixa eu fazer primeiro com 30, depois a gente muda. Beleza. Então, eu não vou centralizar 100%. Como eu falei, tu não precisa ter muito na frente, na verdade. Na frente o escoamento já está desenvolvido. Então, tu tem que ter, na verdade, mais espaço atrás para ele dar certinho. Mas eu vou centralizar ele no meio com relação horizontal e aí eu vou deixar um pedaço mais para trás. Peguei errado. Eu quero esse cara com relação ao eixo principal aqui. Ele tem 10, então aqui tem que ter 5. O outro lado também vai ter 5. E aí aqui, com aqui, mas ele não é vertical, não é horizontal, é vertical. Vamos lá, aqui. Isso aqui tem 30, então eu vou botar os primeiros aqui, eu vou botar 5 no início. Beleza, com esse negócio aí. Tá bom. E agora eu vou gerar, na verdade, a superfície nessa parte externa, não na parte interna. Então, isso aqui tudo pra ele, se tu for ver, se tu pegar a árvore original, isso aqui tudo é um sketch só. Beleza? Então, se eu mandar criar uma superfície aqui, ele já vai entender que a parte central ali não tem buraco, né? Tem um buraco em si, eu digo, não tem material. Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Ele já entendeu porque ele pega a parte fechada do sketch. A parte fechada do sketch é o que tá entre os dois desenhos. Se por acaso ele não tivesse entendido, eu ainda podia vir aqui e cortar usando a ferramenta Cut, né? Mas beleza, esse aí tá bom. Esse eu queria, agora eu vou gerar um Extrude nisso aí, porque ele tem que... O CFX não faz 3D. Então, o Extrude no Sketch 1, mas não precisa ser 1 metro, vamos fazer 0.1. Generate. Foi, ó. Já gerou, é uma plaquinha bem fininha. Beleza, é isso que eu queria. Esse é o nosso desenho. Depois a gente entra em detalhes de quanto ele tem que ter de espaçamento aqui na frente e quanto que ele poderia ter lá atrás. Eu acho que isso aqui tá bom, mas geralmente a gente usa 50 diâmetros, mas beleza. Então, salvando. Projeto salvo. Geometria feita. Vamos passar agora, eu vou fechar esse cara aqui, vamos para o Mesh. Beleza. Abriu aqui. Eu vou, lembrando que no Mesh que a gente faz, a gente dá o nome das lugares onde vai ter condição de contorno e depois gira a malha. Então vamos dar, ó, só um detalhe, ele trouxe dois corpos, tá? O sólido que ele chama de Surface. Eu vou dar um Suppress aqui na Surface, que a Surface foi da onde eu criei. Aqui pra mim ela não vai ajudar em nada. Dá um Suppress, porque daí ela simplesmente não faz malha junto nela, não atrapalha, né? Eu só preciso do corpo mesmo, esse cara aqui, beleza. Então eu vou dar o nome lá embaixo de... Vamos botar aqui as... Name and Selection. Então a primeira que eu vou fazer é essa parte aqui, a parte de saída. Tá pegando os perfis? Tá, beleza. Então esse aqui é um. Esse aqui é o Outlet. Do outro lado, lá embaixo, nós temos o Inlet. Então vamos virar esse negócio aqui. Daí agora o que nós temos é... Aqui no meio é o cilindrinho. Eu vou chamar de wall. Que eu vou botar uma condição de wall. E agora a gente tem os dois ladinhos. Então vamos lá. Isso aqui é o que? Direita? Agora falta a parte da simetria que é frente e atrás. Então, lembrando que as simetrias a gente geralmente põe elas separadas, não faz as... Apesar de tu colocar simetria nas duas, não põe elas na mesma nome, porque geralmente dá problema.
Então põe a simetria 1, simetria 2. Vou chamar de simetria frontal. E o outro lado. Beleza. Todo mundo, todas as superfícies estão com o nomezinho, ó. Outlet lá em cima, inlet lá embaixo. Nota que ele vai mostrando, né? Wall, direita, esquerda, simetria frontal, simetria traseira. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Então tem nome pra tudo que eu vou botar. E agora eu vou gerar malha. Como esse desenho é fácil, eu vou gerar uma malha excêntrica. Ou na maior parte excêntrica, né? Então a geometria é esse cara aqui. Automático ele vai tentar gerar um tetraédrico. Eu vou dizer um hexadominante, vamos ver se ele vai. Vamos ver o que ele cria pra mim de primeiro. Se tu manda gerar um genérico, ele vai criar uma malha relativamente pequena e ruim. Mas eu vou dar um zoom aqui, ó. Tá quase o que eu queria, né? Não era bem isso, mas tudo bem. A ideia tá parecida. Eu vou trocar pra multibloco. Multizone, desculpa. Acho que vai ficar melhor. É na mesma, né? Beleza, agora nós vamos refinar um pouquinho. Bastante, né? Refinar bastante. Então, eu vou fazer por edges. Então, vou botar um sizing aqui. Na geometria aqui eu vou escolher o edge. Beleza, eu botei 20 divisões aqui. Vamos ver se ele já vai atualizar pro resto. Não. Nota que ele botou as 20 divisões aqui embaixo, mas não botou lá em cima, né? Então eu tenho que, na verdade, expandir essa mesma coisa para todo mundo. Então, vamos lá. Então aqui, em vez de pegar só ele, ó, eu vou pegar todos os edges que são semelhantes. Então, por exemplo, aqui eu posso, com o Ctrl, eu vou pegando vários. Então, peguei esse aqui. Eu tenho que pegar os dois ali em cima. Beleza. Ó, pegou 4, beleza. 20. Agora ele vai aplicar pra todo mundo. Tá menos ruim. Ó, tá vendo? Mas ainda tá bem zoado, né? Aí eu tenho que colocar aqui também uma condição pra ele e fazer a divisão aqui dos lados. Então, na verdade, aqui dos lados, vamos ver. Se bem que esse aqui vai ser mais rápido, gente. Se em vez de eu fizer sizing, eu vou fazer um tamanho menor. Eu não tô otimizando a malha aqui, tá? Tô fazendo só uma coisa genérica. Então, por exemplo, vamos tirar esse sizing. E vou botar um sizing na malha como um todo. Um element sizing. Não quero avacalhar aqui, então eu vou botar de 1. Não, vai ficar gigantesco. 0,1. Vamos ver como é que ele vai ficar. Já ficou melhorzinho, né? Ó, só que, por exemplo, ele só tem um aqui, né? O legal não é bom eu botar só um aqui, tá? Apesar de eu botar simetria na frente e na trás, é melhor botar mais algum ali. Então depois eu vou colocar, adicionar um elemento. Vou ver qual que é o tamanho pra não avacalhar aqui. 29 mil, beleza. Com isso aqui já daria pra gente rodar pra ver, tá? Mas aqui o ideal é que aqui ao redor do cilindro ele esteja mais refinado. Eu pedi pra ele refinar só ao redor desse cara aqui. O ideal seria eu fazer um quadradinho aqui ao redor e mandar refinar tudo ali, tá? Mas eu tô com preguiça. Vamos ver se foi. Isso aqui ele vai, ó, porque como eu tenho camada limite aqui, é legal eu ter aqui refinado. Só que eu tinha que refinar mais pra cima. Só que como é um problema que eu tô fazendo 2D, o que eu vou fazer, refinei aqui ao redor, eu vou refinar um pouquinho, eu tô com 25, não, tô com 250.
elementos, 250 mil. Nós vamos começar com esse cara aqui, depois a gente mexe com... Porque como eu tô fazendo com o Reynolds baixinho, eu vou só refinar geral aqui. Eu tô com preguiça. Mas tecnicamente o certo é você refinar localmente aqui. Então, esse body size que eu fiz 0.01... diminuir para 0.05. Vamos ver se já fica suficiente. Aí eu vou rodar, depois a gente volta para otimizar. Ai, vamos ver como é que ficou. Dá pra rodar assim já, tá? Pra gente ver como é que funciona. Tá com 900 mil elementos. Tem bastante. Acho que ele também já refinou aqui. Ah, agora ele já refinou também, olha como ele botou vários aqui. Até exagerou, tá, gente? Não precisava de tanto aqui ele podia ter menos. Mas, beleza. Eu refinei de forma geral, como eu falei, né? De forma preguiçosa aqui, só foi refinando. Então, beleza, eu vou usar isso aqui, depois a gente volta atrás e vê o que dá pra fazer melhor. Lembrando, isso aqui não tá uma malha otimizada, tá uma malha bem genérica. Aí eu fecho esse e vamos para o CFX. Só otimizar aqui a malha, dar um update. Beleza, abriu aqui pra nós. Duas coisas que nós vamos fazer. Eu vou criar um fluido genérico pro meu Reynolds bater ali em 10, como eu queria. Mas vamos seguindo aqui a sequência. Então, por exemplo, tipo de análise nós vamos fazer em regime permanente. Esse é um problema transiente, né? Mas eu vou fazer em regime permanente, depois eu mudo pra transiente pra ver a evolução. Porque o permanente dele vai ficar com aqueles no laminar. Se for muito laminar, ele vai passar o fluido certinho, bonitinho. Se for um pouco menos laminar, mais turbulento, ele vai fazer 2 vórtices e assim por diante. Mas ele é um problema que tu pode tratar como permanente, dependendo do que tu tá procurando. Então eu vou fazer permanente primeiro. O meu domínio é esse mesmo, vamos dar um nome pra ele, é fluido, beleza. O domínio ele já achou certo, porque só tem um. Agora eu não vou usar um fluido da library aqui, tá? Ele tá como, vou deixar esse área 25 aqui, já vou mudar. Nós vamos criar um fluido específico porque eu quero fazer um Reynolds de 10. Para eu fazer um Reynolds de 10, baseado no diâmetro de 1, eu preciso... Para conseguir esse 10 aqui, eu tenho o Rho, U, D. Então o meu D é 1. Eu vou fazer a velocidade 1, aí vou botar o meu Reynolds 10 e aqui embaixo eu vou botar 1. Então eu vou botar Mi igual a 1. Velocidade, condição de contorno U, esse aqui é o meu diâmetro, e aí o meu Rho eu vou fazer 10. Então nota que é um fluido que não existe, eu estou inventando ele. Eu vou criar esse fluido genérico. Então eu vou aqui em materiais, ou lá em cima tem um botãozinho que parece aqui ó, esse cara aqui. Mas eu vou por aqui, materiais, insert, novo material. Vou chamar de teste. Ok. Ele pergunta o que é isso, é um monte de coisa aqui, tá? Nós vamos fazer substância pura, porque os outros geralmente é para fazer com combinação de mistura ou de substância química para combustão. Ele pergunta qual que é o user, papapá. Aí o estado termodinâmico é líquido, beleza, não vou botar descrição, nada, vamos para propriedades. Propriedades gerais, massa molar. Isso aqui é a massa molar dele em quilograma, quilomol. Não faz diferença para nós, vou deixar 1. A densidade eu quero 10 kg metro cúbico, beleza. Calor específico não vai fazer diferença porque eu não estou fazendo nada com temperatura. Agora, propriedade de transportes. Viscosidade dinâmica é o nosso Mi ali. Esse cara eu quero 1. Condutividade térmica é o K, pra mim não faz diferença. E eu estou procurando, quem mais está faltando é o Rho, o Mi. É isso aí. Então eu defini o Rho e o Mi, né? Close. Então aqui no default, deixa eu botar um nome para esse. Escoamento. Vamos lá. Aqui o fluido, aí aqui na livraria, ó, eu vou aqui nesse botãozinho aqui e o meu teste está aqui. Ou aqui deve aparecer também. Ó, teste, beleza. Agora é o meu fluido. O resto mantém como tá, pressão de referência 1, fluido exotérmico, sim, deixa a temperatura 25, vai fazer diferença, eu não estou calculando isso aí. Turbulência, não, é laminar. O Reynolds 10 ele é laminar. A gente ainda não viu a parte de turbulência, mas nós estamos fazendo com baixa velocidade, então é laminar. Apply. Ele falou que faltou eu colocar o CP, então eu preciso de qualquer forma lá no meu material, que tu abrir aqui, tá aqui.
Ele falou, tu não botou CP nenhum. Então vou botar um CP genérico aqui, porque eu não vou usar, né? Eu põe 10 também. Não vou calcular porque ele tá... Só pra ele sumir o erro ali, né? Não vou calcular a temperatura, então não faz diferença, tá? Se eu fosse usar a temperatura, daí faria diferença. Então, beleza, meu fluido já tá setado. Agora eu vou colocar as condições de contorno. Então, primeira condição de contorno, fazer o inlet, entrar com velocidade... Inlet, ele já sabe que é o inlet, né? Como eu botei o mesmo nome, mas é aquele lá embaixo. Se ele não tivesse achado, eu ia achar. Regime subsônico, velocidade normal e eu quero 1 metro por segundo. As unidades sempre aparecem aqui, tá? Tu pode selecionar outras coisas. 1 metro por segundo lá embaixo, beleza. Isso aqui ele vai entrar com velocidade normal, flechinhas rentes aqui ao negócio. Se eu quiser fazer um perfil, eu tenho que fazer diferente, tá? Mas esse aqui é o escoamento normal. Então, beleza. Ó, tá entrando 1 metro por segundo ali, certinho. Lá na saída eu vou fazer pressão 0. Podia ter posto também na saída, por exemplo, fluxo de massa constante, né? Mas vai dar tudo igual nesse caso. Então, eu vou botar lá na saída subsônico, pressão, ó, tem um monte de coisa pra botar. Não pode botar normal speed, porque não é 1 metro, ele vai criar um perfil ali. Mas eu podia ter posto mass flow rate. Eu vou colocar average static pressure, que é pressão relativa a 0, ou seja, ele está desembocando para a atmosfera. Né? Pressão atmosférica, ou seja, como se isso aqui fosse um escoamento de ar ao redor do cilindro e está saindo com pressão atmosférica lá atrás. Eu posso fazer isso quando eu estou longe do cilindro, tá? Se eu estivesse muito perto do cilindro, isso aqui ia dar errado. Tem que colocar essa saída aqui bem longe do cilindro para ele poder fazer isso aqui. Então, beleza. Aí aqui ele vai fazer um average. Então ele permite que não seja 0 é 1 atm, tá? Porque a minha pressão relativa é 1. Então 0 é relativa. Então aquele cara lá que ele está usando, ele está fazendo com relação a esse cara aqui, ó. Então quando eu falo 0, eu estou falando que ele vai dar 1. Na absoluta, né? Então beleza, outlet, inlet, lembrando que se eu tivesse posto essa saída muito perto do cilindro, eu não podia ter posto pressão 0, mas eu podia ter posto também quando eu ponho lá longe, fluxo de massa igual, constante, né? Igual da entrada. Agora nota que ele ainda tem um monte, tem a parede, então vamos colocar agora condição de não escorregamento no cilindro, então eu chamei de wall, o cilindro, então wall para ele já achar ali. O wall é esse carinha aqui, né? Essa superfície aqui, que é a parede do cilindro em si. O que eu estou colocando aqui é condição de não escorregamento, é a condição clássica de velocidade igual a 0. Então toda vez que chegar aqui, as velocidades, isso aqui vai ser é tridimensional, né? Então a velocidade U, V e W, quando encostou na parede, é 0 naquele ponto, tá? Essa é a condição normal de não escorregamento. Apply. E falta botar o esquerda, direita e as simetrias. Então vamos botar aqui os dois lados. Os dois lados eu também vou botar... tem várias condições que dá pra botar, tá? Eu não posso botar parede, porque não é uma parede. Mas eu posso botar... Eu chamei de direita, né? Vamos botar. Nota que ele já acha que a direita é esse ladinho aqui. Não é inlet, não é outlet, não é opening. Eu posso botar wall ou simetria, tá? As opções mais normais. Eu vou botar simetria porque eu quero dizer, na verdade, que a partir daqui, desse lado para esse lado de lá, não tem mais variação nas derivadas, que é normal. Tipo, o escoamento ali, ele passa retinho, bonitinho. Posso fazer isso também quando eu estou longe do cilindro, tá? Por isso, se eu botar muito perto do cilindro, não é verdade. Daí eu tenho fluido entrando e saindo, não funciona. Mas aqui eu botei simetria para esse lado. Então ele quer dizer que pro lado de cá... Oi! Ok. Nós vamos ter simetria para os dois lados, é como se o escoamento passasse rente ali, né? Então, apply. Vou fazer a mesma coisa para o lado esquerdo. E aí eu tenho que botar a simetria para frente e para trás para ele virar 2D. Então nota quanta simetria nesse problema, né, gente? Eu chamei de simetria frontal. Não precisa botar o mesmo nome, tá? É só quando eu ponho o mesmo nome ele já acha o negócio. Então, simetria. Aí essa simetria frontal e traseira é, na verdade, para simular o 2D, né? Beleza. Todas as condições estão feitas. Tudo certo aí, o quê? Beleza. Então aqui tá certo, agora ele vai rodar, o meu Reynolds vai dar 10, mas eu quero depois checar, vamos botar o solver. Esquema de advecção, isso aqui que é a aula que a gente tá vendo.
Ele tem 3, o ANSYS, o CFX tem 3, o Fluent tem outros, tá? Tem mais, e aí cada software tem o seu. Aqui nós temos o Upwind, que é o que a gente viu na aula como UDS, na aula teórica. High Resolution é o, não sei se na aula era High Resolution, ou era o que eles chamam de híbrido, na aula a gente chama de híbrido esse aqui. E esse Specific Blend Factor é um que tu pode misturar entre eles, tá? Eu vou usar primeiro o High Resolution. Entre o Upwind e o High Resolution é mais preciso, porém, como a gente viu na aula, na teoria, né? Porém, ele tem mais dificuldade de convergência. Mas como esse é um problema simples, estou fazendo em laminar, ele não vai dar problema de convergência. Depois a gente troca para o Upwind para ver a diferença. Esse aqui não tem CDS para você colocar, eu poderia usar o Specific Blend Factor para fazer um CDS. Mas não vou fazer porque CDS geralmente ele diverge para esses casos. Então, vou deixar o High Resolution. Eu vou aumentar um pouco o número de iterações aqui, vamos botar 5.000. Apesar de ser um problema em regime permanente, o CFX ele usa um transiente falso, então eu vou deixar aqui no Timescale Control conservativo 1, beleza? Critério eu vou mudar para o máximo, que é o critério que a gente usa no Octave. 10 na quinta. Ativar a conservação de 1% para todas as equações. Esse aqui é o que nós vamos rodar, beleza. Ok, close. Lembrando que o que a gente está vendo na aula é esse cara aqui, tá? Esse aqui é o híbrido da nossa teoria. Aqui ele não entra, a gente começou a ver os sistemas, o Simple, etc. Aqui no CFX tu não precisa setar qual que é o... Ele já tem um default da Pressure Velocity acoplamento, tá? Mas se você quisesse ver qual que é, eu tenho opções de mexer nele aqui, por exemplo, pegar outras opções de velocidade de acoplamento e mexer, tá? Aqui dentro que seria velocidade pressure. Não vou mexer, ele já está na versão original. Você poderia mudar as interpolações, a linear, e assim por diante, que daí a gente não se adentrou muito na aula, mas aqui ele já está usando uma versão do Simple genérica, tá? Uma versão do Simple para escoamento, no caso aqui, incompreensível, porque eu setei o row fixo, né? Se tu quer saber exatamente qual que ele está usando, a gente tem que ir no help procurar, depois a gente dá uma olhadinha. Ok, close. O Fluent tu teria que setar um por um, tá? Depois a gente faz a mesma condição no Fluent lá, se eu tiver tempo, pra gente ver. Só que agora é o seguinte, eu quero, ao longo que ele está simulando, eu quero ver se o Reynolds está certo e o que mais, e se ele está calculando o CD certinho pra mim, sem eu ter que abrir o solver não, o CFD Post. Então aqui em Output Control, eu vou colocar aqui em Monitor, eu vou mandar ele calcular para mim, aparecer na tela de monitores o Reynolds e o CD. Então o Reynolds está aqui, isso aqui é o que ele vai aparecer junto na tela enquanto ele está simulando para mim. Então eu posso usar aqui várias opções, ou o que eu estou chamando de RE, ele não calcula Reynolds direto, eu tenho que colocar, então eu vou colocar uma expressão para ele. A expressão que eu vou colocar aqui é o ρUD, né? Então o Reynolds ele é ρUD sobre mi, é o que eu vou colocar aqui, só que no código, no formato que o ANSYS usa. Então, o ρ para ele é o density. Na verdade, eu tenho que botar de acordo com o negócio dele. Então, para ele, se eu botar só density, não dá. Eu não quero botar 10, porque daí eu tô fixando o valor, né? Eu quero que ele puxe o valor que eu coloquei, que era 10. Então, eu vou botar mass flow average. Essa é uma função, depois a gente vê que aparece lá no post. Mass flow average de quem? Density at inlet. Ou seja, ele vai pegar o valor da densidade média aqui na entrada, que vai ser 10, porque ela é 10 fixa, né? Isso aqui vai dar 10. Vezes U. Agora eu quero que ele pegue a velocidade de entrada. Então eu vou pegar também a mass flow average. Eu não lembro se é mass flow average, a gente vai ver. Se ele der erro é porque não é. Velocity. Mesma coisa, velocidade média na entrada, inlet, que é para dar 1, no caso aqui, né? Mas depois eu vou mudar o Reynolds. Aí eu quero só mudar a velocidade, quero que ele calcule direto. O D. O D eu vou colocar 1 mesmo, porque o D não vai mudar, né? O D foi eu que coloquei, é 1. Eu tenho que colocar a unidade para ele aqui, metro. Se eu esquecer a unidade, que nem esse metro que eu botei, ele vai dar erro, tá? Que divide por... Vou botar um parênteses aqui. Não precisaria, mas vamos lá. Aí eu acho que é Dynamic Viscosity. Então,
Tem que usar os nomes exatamente como ele usa, tá? Vamos ver se eu não errei nada. Não, errei alguma coisa. Vamos ver o que eu errei. Mass flow. Não conhece mass flow average. Então não é assim que se chama. Deve ser mass... Deve ser F maiúsculo aqui. Isso aí. Essa é a função de média ponderada pelo fluxo de massa. Depois, quando eu abrir o post, eu mostro essas funções. Tá? Esse arroba é onde eu quero que ele calcule, e aqui dentro do parênteses é qual que é a variável, né? Isso aqui tem que dar, quando eu mandar rodar, ele tem que dar 10 para mim, tá? À medida que ele for sendo estabilizado a convergência. Nesse primeiro caso. Esse seria o Reynolds. O CD, ele tá aqui, ele é a força meio de ρ, U ao quadrado, área referencial, que é D vezes L. O CD, isso aqui é força, tá, gente? O que acontece? O CFX funciona por malha, né? Então, na verdade, é o somatório da força em todos os volumes de malha que estão ao redor desse cilindro aqui. Então, isso aqui é uma integral, é a integral da força, tá? O resto a gente tem ali. Então, vamos lá, voltando aqui. Eu só não lembro qual que é a função da integral, vamos testar. Então, eu quero CD. CD ele não deixa porque já tem esse nome aqui. CD maiúsculo? Beleza. É uma expressão, vamos ver se é... Eu acho que é área integer. A integral na área. Só que é a força em X. Será que é? Geralmente é. Alguma coisa assim, vamos ver, vamos testar. At wall. Não, errei um monte de coisa, vamos ver. Área integer ele entendeu, então integral na área. É força X, não é força X, eu acho. Mas também não é só força, porque se eu botar só força, ele vai fazer a força em X e Y. Na verdade, claramente ainda não foi. Agora ele não entendeu a área integer. Eu acho que eu posso fazer de uma forma mais fácil. Eu posso calcular a integral da área ou eu posso já botar a força. Então, vamos fazer force. Pra mim aqui é Y, na verdade, né? Eu tava falando X e Z, não. É Y porque é nessa direção I aqui. Y at wall. Vamos ver se ele entende isso. Ah, isso ele entendeu. Beleza. Então, a força Y, ele já vai fazer a integral da força nesse meu carinha aqui, né? Nessa minha wall aqui, a integral desse cara na direção I, tá? Y, desculpa, na direção pra cima, porque o meu CD é nessa direção aqui. O X vai dar o lift e o Z não vai dar nada, né? Essa é uma forma de fazer. Existe uma forma de fazer que tu pode fazer com a área integral da pressão, porque a força é pressão por área, né? É integral da pressão por área. Então tu pode fazer aquele que eu tava usando, área integer, área int de pressão, vou ter que botar aqui que vai dar na mesma. De pressão na área, também daria. Aí tu vai fazer a integral da pressão na área. Só que daí tu tem que botar um direcional porque tu quer que vá só na direção Y. Então fica para uma próxima esse aí. Mas esse aqui também dá, esse aqui já dá a força direto. Então esse aqui dá a força. Lembrando que o CD ele é força por meio de ρ, U ao quadrado. Então é a força que divide por meio, então multiplica por 2, né? Equivalente. Rho, que eu já tinha posto. Área. Mass flow average. Mass flow average. Isso aqui é a densidade. Deixa eu botar um parênteses aqui para não dar problema. Rho. Velocidade ao quadrado.
Quem que eu esqueci? Diâmetro vezes L. O L eu não vou botar, eu vou considerar ele 1, tá? E o diâmetro... Na verdade eu tenho que botar o L, o meu L é 0,1 aqui, tá? Eu tenho que botar o tamanho que ele tá calculando, senão vai dar errado. Então, vezes 0, eu não sei se é ponto ou se é vírgula. Vou botar vírgula, ele vai me indicar se for errado. Metro, eu acho que é ponto. Vezes D, que é 1 metro. Devo ter errado qualquer monte de coisa, vamos lá. Errei os parênteses, vamos ler. Esse fecha com esse. Não errei, né? Muito bem. Acho que é ponto aqui. Era isso mesmo, era só o ponto, gente. Então, beleza. Não sei se vai calcular certo, tá? Porque eu vou ser sincera que é tanto negócio aqui no meio do caminho que alguma coisa eu devo ter errado. Mas, vamos deixar isso aí. Depois eu modifico pra ver se eu tô calculando certinho. Eu sei mais ou menos quanto é que tem que dar. O CFX ele não tem a função CD direto, mas eu posso depois pegar lá no CFD Post e calcular à mão pra ver se ele calculou certinho, né? Apply, close. É isso aí. Vamos rodar. Vamos lá. Eu vou fazer serial mesmo, start direto, não precisa ter tudo pra precisão. Vamos comer esse pedaço aqui. Aí tá, vai pra precisão. Não, tamanho pequeno, blá 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 blá. Vamos ver se eu não errei nada no caminho. Errou. Vamos ver o que aconteceu. Minha malha está muito grande. A minha licença acadêmica ela só permite 500.000 vértices, eu estou usando 1 milhão, então eu tenho que diminuir a malha. Então vamos lá para minha malha. Isso acontece com a licença acadêmica, galera. Então nós vamos diminuir a malha, deixar ela mais grosseira e rodar. Já reabriu, vamos lá. Eu tenho que baixar para 500.000. Então, isso aqui não vai dar. Tem que ficar bonitinha a malha. Vamos cortar. Eu não preciso, tecnicamente, de tantos pontinhos aqui assim. Então eu vou botar aqui, porque nota que ele está dividindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo simétrico, não precisa ser assim. Aqui precisa ser mais reduzido mesmo. O ideal seria botar uma camada prismática aqui. Vou fazer diferente então. Tira esse edge aqui. Ó, ele tá vendo, ele tá falando, ele tá toda a cara da malha. Na mesh, aqui na multizone, eu vou adicionar inflation. Essa é a geometria do inflation. A boundary é na wall. Vamos ver se ele não vai dar erro. Vamos botar 5 camadas, beleza. E aí o body sizing eu posso diminuir. Vou ter que diminuir de qualquer forma. Tá 0,8. Vamos ver se ele aceita já. Não foi novamente porque ele fala que eu tenho para poder aplicar o inflation, eu tenho que estar mais refinado. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou voltar na geometria e cortar um pedaço aqui fora para ganhar espaço na malha. Só porque eu estou usando a versão estudantil, né? Para eu poder aplicar o inflation. Dá para rodar sem inflation, tá, gente? Mas ele vai dar um resultado ruim.
Agora pra cortar ali atrás, gente, é só eu vir aqui, por exemplo, cadê o meu Sketch 1, tá vendo? Aí eu vou lá no meu Sketch 1. Ele tá aqui em cima, na verdade, esse aqui. Eu quero... já posso digitar neles aqui, ó. Então, por exemplo, 5, 30. Esse cara aqui que eu quero diminuir, tá vendo? Eu não precisa ter 30 aqui, né? Vamos trocar pra 20. Aí, ó. Generate. Ele atualizou? Vai influenciar no nosso resultado? Nesse aqui, não. Tecnicamente, geralmente a gente faz 50 diâmetros. Mas assim, para esse resultado que eu quero, que é escoamento laminar, dá para visualizar assim, para ganhar espaço na malha aqui por causa do ANSYS substantivo. Então agora eu fecho. Aí eu tenho que reabrir todo mundo, tá? Então aqui, ó, atualiza o upstream, volta para mesh aqui. Ok, já abriu, ele ainda tá atualizando, ele ainda não atualizou, tá? Outro que ele tá contigo ainda, né? Agora atualizou, pronto. Essa é uma das vantagens esse formato do ANSYS aqui, né? Agora a minha malha, novamente, eu tenho que refazer, só que eu quero aplicar o inflation. Como eu falei, eu sei que o inflation não tá indo. Vou tentar uma última vez. Aí eu vou diminuir aqui body size de 5. Vamos ver se eu não vou avacalhar demais pra 3. Vamos ver se ele vai assim. Opa, foi. A malha ficou boa, né? Mas nós estamos com 800. Passei, putz. Ó, ele criou o inflation, pelo menos. Tá vendo que essas 3 camadinhas aqui, ó, é o que ele chama de inflation. Não faz muita diferença aqui porque ficou quase a mesma coisa, né? Mas 800 mil não dá. Então nós vamos ter que mudar aqui de novo. 3 claramente não dá. Voltamos para o 5. E aqui no inflation eu vou adicionar, põe umas 8 camadas aí. Subindo 2 pra cada. Beleza, vamos ver se assim vai. Minha última tentativa, senão eu tiro o inflation e a gente taca pra frente. Depois eu volto. Vamos ver. Tá aqui, beleza. Agora ele fez as minhas inflations, tá vendo? São várias camadinhas pra ele pegar bem o efeito de parede. E nós estamos com 60 mil. Beleza, ficou bom. Não é a melhor das minhas malhas, mas dá pra rodar. 160 mil dá pra nós rodar. Então, salva aqui. Agora é só atualizar o resto. Como eu falei, tecnicamente eu tinha que melhorar ali, né? Esse tipo de problema, o ideal é de fazer uma faixa de malha mais refinada atrás do cilindro, mas eu não... Fica pra outra hora. Vamos para o solution, vamos ver se agora vai. Beleza, agora tá rodando. Nota que ele põe aqui user points. São aqueles 2 pontos que eu pedi pra colocar, né? O que eu chamo de CD é o vermelhinho e o outro é o Reynolds, é o verdinho. Nota que o Reynolds ele tá ali, ó, valor 10. Beleza, é o que eu queria. É o Reynolds 10, eu botei os valores pra dar certo, né? E o outro ele tá descendo o CD pra Reynolds 10. Vamos ver quanto é que tem que ser aqui. Sim, nessa linha aqui, ó. Se eu vou tirar no olho. Esse aqui é Reynolds 10. Opa, aqui. Assim, se for vir pra cá... Eu diria que dá perto de 4. Uns 3 e pouco, talvez. Ó, o Reynolds tá lá fixo em 10, tinha que ser. E aqui ele já estabilizou o coeficiente de arrasto em 3.4. Eu vou ser sincera que eu acho que deve ser por aí mesmo. 3.45, 3 alguma coisa. Aqui ele tá com 3.45 para Reynolds 10. Tecnicamente o ideal seria eu mexer um pouquinho mais pra ver. As equações aqui, nota que elas já estão bem convergidas. Não, todo mundo... Falta um pouquinho esse aqui para descer para aí, mas ele já vai terminar, terminou já. E o balanço... Beleza. São as 4 equações que estamos usando. U, V e W, Navier-Stokes, né? Mais P, o balanço, que é a conservação da massa. Todo mundo lá, ó, em 0. Conservação da massa feita, beleza. Aqui também certinho. Agora a gente teria que mexer na malha e modificar isso aí pra ver se ele modifica o 3.45. Mas eu acho que tá bem perto, tá? Não tem valor preciso, mas ele tá entre 3 e 4 aqui. Então 3.45 tá um valor
aceitável, acredito eu. Beleza. Agora a gente poderia aumentar o Reynolds, por exemplo, e ver se ele vai andando. Por exemplo, se eu vou para Reynolds 100 aqui, ó, ele vai descer um pouquinho, vai ficar mais perto de 2. É isso que eu ia ver. Beleza, vamos criar um plano aqui no meio, só para plotar. XYZ0, não, eu quero Z na metade aqui. Vamos plotar nesse plano 1. Eu quero plotar velocidade, pra gente ver se dá pra ver os vórticezinhos. Então, apply. Isso aqui ele tá só como negócio, ó. Já vamos plotar os vetores. Isso aqui ele tá plotando só a condição, o valor das velocidades, tá? Então aqui a gente vê o efeito que o cilindro causa no escoamento. Esse aqui não é muito bom pra gente ver, então eu vou tirar esse daqui e vou criar nuvem de vetores no mesmo plano. Tá muito carregado, né, gente? Não dá pra ver nada. Tá vendo que ele não tá criando vórtices aqui ainda. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dessas flechinhas, porque, meu Deus do céu. Aí, beleza. Diminui um pouquinho as flechinhas. Mas, o que dá pra ver é, ó, ele entra aqui com o escoamento, todo mundo na faixa de 1, que é como eu botei aqui, uma amarelinha 1. Aí ele chega aqui no cilindro, eles se desviam. Aqui tu tem um pouquinho, nota que ele não criou vórtice, ele baixou a velocidade, porque realmente você tem um escoamento que vai pelos dois cantinhos. E quando o teu Reynolds é baixo, nós estamos nessa condição aqui, ó, de 5 a 40. Começa a aparecer o que ele chama de escoamento com par fixo simétrico de vórtice. Na verdade, nós estamos entre esses dois aqui, né, entre 5 e esse. Então, por exemplo, a gente deve ver alguma coisa nesse formato aqui entre os dois. O nosso está mais parecido com esse aqui de cima, mas ele está começando a formar esse daqui. Então, vamos botar as linhas de corrente. Agora eu tiro aqui o vetor, vou adicionar aqui, ó, esse cara aqui, Streamlines. Começando do inlet. Ele vai plotar as linhas que também dá pra visualizar. Ele tá plotando 25 linhas, vamos botar um pouquinho mais pra ver se ele fica bem simétricozinho. Aí, ó, nós estamos naquela condição que ainda não formou vórtice atrás do... aqui assim, nessa região, né? Mas quando você vê o vetor, vou botar os dois juntos, ó, você nota que ele tem realmente o que a gente chama ali uma zona de baixa velocidade. Então vem as linhas de... vai começar a criar os vórtices, mas ainda as flechinhas não estão voltando, se você for ver. À medida que eu aumentar o Reynolds, vai. Claro que isso aqui pode ser só uma questão de malha também, tá? Minha malha pode não estar refinada o suficiente. Como eu falei, aqui atrás eu deveria ter refinado nessa região toda, aqui eu deveria ter refinado mais a malha. Mas como eu estou usando a versão estudantil, e não estou com tempo para fazer, não me possibilitou, mas tem métodos que você pode usar para refinar mais aqui atrás e vai ficar melhorzinho, tá? Aqui era só para mostrar como é que funciona. Nota que o CD ele calculou bem perto da realidade, tá? Eu acho que aquele valor de CD tá bem certinho. O escoamento em si, que a criação de vórtices aqui, ele fica um pouco diferente. Aí agora o que eu ia fazer vamos aumentar um pouquinho esse Reynolds, vamos ver como é que ele evolui esse negócio, que ele vai começar a dar vórtices aqui atrás. Então, vamos sair daqui. Eu quero só aumentar o Reynolds, eu vou manter a mesma malha, então eu vou aqui pro setup. Lembrando, a minha malha não tá otimizada, tá? Ela tá meio genérica. Então, assim, ele dá um bom CD, porque o CD, o escoamento, é um valor que tu consegue calcular bem, mesmo com malhas piores, mas ele não dá... o escoamento atrás não tá, assim, 100% preciso, ele tá representativo. Para mudar o Reynolds, eu vou só mudar o inlet. Então, eu vou fazer um Reynolds do que? Um 100? Detalhe que tem que cuidar, tá? Porque se chegar a um Reynolds muito alto, ele pode virar turbulento, e aí se ele virar turbulento, eu tenho que mudar o modelo de turbulência. Então eu vou tentar manter aqui entre 400 e 200, que é a esteira laminar de vórtices. Tecnicamente ele ainda estaria antes da transição. Então vamos tentar 100. Com 1 eu estou fazendo 10, então com 10 eu vou para 100. Para 100, o meu CD... para 100 nós já estamos nessa fileira aqui, ó. Então seria aqui. Ele já vai dar bem perto de 2, tá? Não dá exatamente 2. Eu acho que ele é para dar 1.8 alguma coisa. Esse trabalho aqui tem o valor certinho
CD médio. Ó, para Reynolds 100, a gente vai ficar em alguma coisa entre 1.33, aí varia um pouco, tem alguns que tem um valor, é 1.33, 1.49 mais ou menos, tá? Experimental é 1.49, 1.3 alguma coisa, 1.4, quase 1.4 é o valor que a gente espera. Então, start run, lembrando, não vai ficar perfeito, porque a minha malha não está das melhores, teria que refinar a malha. Mas vai ficar perto de, é para dar perto de 1.4. Vamos ver quanto é que fica. Então, nota que ele pegou o anterior e começou a simular de volta aqui, né? Então aqui ele reiniciou. Como aumentei o Reynolds, vai demorar um pouquinho mais para descer, mas também tá quase já. Vamos ver o nosso user points. Reynolds 100, acertei 99.999, né? Mas beleza. Acertei a velocidade ali e o CD, nota que ele caiu. Como eu falei, era para dar 1.33, tá? Eu acho. Por trabalhos de referenciais que tu pega na literatura, é 1.33. Nós estamos com 1.29. Vai baixar. Tava melhor antes, né? Porque não tava convergido. Então ele tá baixando aqui, ó. Esse aqui era do anterior, esse é de agora, tá? 1.33, ele tá baixando um pouco. Vamos ver quanto é que ele fica no final. Fica 1.28, 1.24. Você pega trabalhos. Esse aqui é o trabalho de uma aluna, deixa eu ver, Rachel, de 2016, ali da Politécnica. Ela faz escoamento ao redor estudo numérico de cilindros fixos. Eu acho que eu estou interessada na parte de revisão bibliográfica dela. Ela está fazendo, ó, transiente, né? E elas são vários cilindros em combinação. Mas aqui na parte de trabalhos anteriores, ó, ela mostra para Reynolds 100 qual que é o valor de CD encontrado médio, né? Tem outras coisas na tabela, mas trabalhos numéricos experimentais para esse valor de 100. Então nota que ele fica, ó, tem alguns que acham 1.33, 1.33, 1.49, tá? E à medida que tu vai aumentando o Reynolds, ele vai caindo. Então nós vamos dar um errinho significativo ali, mas como eu falei, a malha não tá boa, ela deveria ser refinada mais para trás. Mas ele tá, assim, perto do valor, né? Não o suficiente para uma publicação, mas ele tá perto. Vamos ver se ele tá terminando. Não, nota que ele subiu aqui o erro, tá? Ele tá com dificuldade de convergência. Porque eu teria que refinar mais a malha. Vamos ver como é que tá o balanço. O balanço tá tudo certo, tá? Porque geralmente ele fecha o balanço com facilidade nesse tipo de problema. Só que isso aqui não é legal. Isso quer dizer que ele está com dificuldade de convergir, ele está subindo. Talvez eu tenha acelerado muito a velocidade, ele saiu do laminar turbulento, né? Ele vai divergir, provavelmente. E aí, para isso aqui convergir, eu teria que refinar mais a malha. Principalmente na parte ao redor do cilindro e atrás do cilindro. Talvez ele ainda desça, vamos ver. Espera um pouquinho. Eu acho que não tá bom. Ó, quando ele começa assim pra cima não é uma boa ideia. O que eu poderia fazer aqui pra mudar esse tipo de divergência é mudar o esquema de advecção. Por exemplo, se eu colocar o upwind, isso aí vai cair. Porque o upwind ele é mais convergente. Agora ele vai, pra cair, ele vai penalizar um pouco o resultado. Então eu poderia fazer, a primeira coisa que eu vou fazer se eu quisesse só acelerar, né? Mas o certo é mexer na malha. Ele tá fazendo isso aqui porque ele está com dificuldade de convergência atrás do cilindro. Então eu teria que refinar na região toda atrás do cilindro. Vamos ver. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Ah, ele não vai divergir, mas também não vai convergir da forma como eu queria. Ele vai ficar com uma convergência fraca, que ele parece que está estabilizando. Vamos ver se ele vai cair um pouco. Não, olha, porque o erro máximo está 10 na menos 2. É um erro. Quase 10 a menos 2, é um erro grande assim, tá? Então não é um negócio... Mas ele não vai divergir, ele vai estabilizar. Mas não é um erro bom. Aqui o meu Reynolds está certo, beleza? E aqui o CD, nota que ele ficou mais perto da realidade. 1.36. Então o erro elevado levou ao CD melhor.
Mas como eu falei, não é um erro bom, tá? O certo é mexer isso aqui. Nota, ó, esse aqui é o balanço de energia, tá? De energia não, esse aqui é velocidade U. Não se assuste com essa coisa toda, porque olha, ele tá menos de 1%, né, gente? Tá entre 0,6 e 0,6. Então, assim, não tá... O balanço em si tá bem fechadinho. Mas esse erro aqui de 10 estabilizou em 10 a menos 4 pro erro RMS. E aqui mais ou menos quase 10 a menos 2 para erro máximo. Esse é um erro grande, quer dizer que eu estou errando na segunda casa após a vírgula. Mas nota que para o CD ele ainda deu um valor bem próximo da realidade. Era para dar 1.33, deu 1.35. Então estou errando pouquíssimo aqui. Mas como eu falei, provavelmente porque eu estou chegando perto da transição de turbulência, daí eu tenho que refinar a malha. Se eu refinar a malha, esse erro aqui vai cair. Só que como eu estou na versão estudantil, eu não posso refinar muito. Eu teria que trabalhar ali para refinar só na parte atrás do cilindro e eu não estou com paciência para fazer agora. Estamos com uns 2% de erro no CD, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que as velocidades em si não vão estar com plots bem legais. Vai dar para visualizar quantitativamente, não, qualitativamente, mas não dá para confiar nos vórtices que ele vai criar. Mas, eu falei, o CD já está com 1.37, 1.3, ele está crescendo ainda, nota que ele não está estabilizado. Mas está quase, né? 1.37, já está 1.31, ele vai subir um pouco mais ainda. Então ele não está estabilizado, eu deveria deixar, mas aqui o erro não vai descer. Mas assim, para critérios de entender como é que funciona, beleza, eu vou parar ele, né, pra gente poder ver os vórtices. E como eu falei, agora é só refinando a malha para ele descer esse erro. Ou trocando o esquema de vecção. Então eu vou trocar o esquema de vecção para vocês verem que esse só vai cair, porque ele é um esquema de menor ordem. Ele converge mais fácil que a UDS, só que o resultado em si ele é menos confiável porque ele é um esquema menos preciso que o híbrido que eu estou usando. Mas ele vai forçar a convergência. Como eu só mudei do anterior, ele vai plotar direto já com os novos resultados. Nossa, que zona que ficou, né? Mas ele está começando a mostrar os vórtices, tá? Então deixa eu só deixar primeiro só isso aqui. Se você for ver, agora a gente já vê uma formação de vórtice aqui, nota. Ele fez o primeiro, nota que as flechinhas elas estão no sentido contrário. Realmente, olha, eles fazem as flechinhas estão fazendo um vórtice. Então ele cria um de um lado e tecnicamente depois ele deveria criar um do outro lado, mas nota que eles deveriam ser bem bonitinhos, tá? Eles deveriam ser um de um lado, outro de um lado e assim por diante, e vai indo. Só que depende um pouco do número de renos que você tá. Então assim, ele tá fazendo... Ah, lá atrás ele avacalhou tudo. Isso aqui tá tudo avacalhado aqui atrás, né? Não era pra ser bem assim. Mas, por isso que eu digo, não tá um resultado 100% correto. Esses vórtices não tão bons, tá? Esses comentam que não é um resultado preciso porque o erro tá muito alto. Mas o CD, que é o cálculo, que deu 1.36, aqui 1.35, tá bem perto do 1.33 que deveria dar. Então, depende do resultado que você está procurando. O certo agora, como eu falei, é essa zona toda aqui, ó, pegar e refinar mais. Teria que pegar todo esse quadradão aqui, teria que fazer um refino bem maior para ele realmente pegar aquele desenho dos vórtices como deveria ser. Mas com a limitação de malha que eu tô aqui, não vai rolar. Então vamos ver as streamlines rapidão, e aí eu vou trocar o esquema de advecção. Não é isso que eu queria. Nota que as streamlines, eu posso botar mais streamlines para tentar visualizar melhor. Ó, essas são as streamlines, agora eu botei um monte de streamline, então nota que ele vai mostrando que ele vai gerar vórtices, mas como eu falei, não está preciso, é só visual mesmo. Agora vamos sair daqui, eu vou trocar o esquema para descer aquela convergência, para forçar a convergência, né, que não é legal. Mas para forçar a convergência, eu vou só trocar o esquema de advecção para mostrar a diferença que quando você escolhe um ou outro esquema, ele faz no resultado e na convergência. Então eu vou trocar para um esquema que converge mais fácil, que é o UDS, o Upwind. Como eu falei, não é uma técnica recomendada, mas ele vai mais rápido. Então, não é aqui, é aqui no Solver. Aqui, ó, em vez do High Resolution, eu vou trocar para o Upwind. O resto eu mantenho tudo igual. Então ele só trocou a forma como ele calcula os termos advectivos. Salvo. Esse aqui é o Reynolds 100 também, tá?
porque o outro desceu super rápido, né? E fecho aqui. Vamos lá para o Solution, nós vamos ver rapidão aquele erro cair. Mas como eu falei, tem momentos que tu pode usar o Upwind, né? Ele tem as suas aplicações, mas criação de vórtices geralmente não é uma das aplicações dele. Então ele não seria indicado para resultados assim extremamente precisos. Mas ele vai melhorar a convergência do problema. Existem outros esquemas Quick, etc., que o Fluent tem, o CFX não, que também são mais indicados. Ou um Upwind de segunda ordem, que seria mais indicado também. Mas aqui é só para mostrar o que acontece quando você muda o esquema. A escolha daí vai do bom senso, né? E de conhecer os esquemas. Mas como eu falei, ele é um esquema mais simples. Ele melhora a convergência, mas ele é mais simples no resultado. Ó, ele já iniciou logo depois do resto, tá vendo ali? Só esperar algumas iterações, mas dá pra ver que já tá caindo, né? Então é o mesmo problema, eu só troquei o esquema de advecção. Então tu nota que ele vai fazer uma queda agora ali, porque ele é um esquema que força a convergência. É o UDS. Por que ele força a convergência? Daí dá uma olhada na aula teórica sobre essa parte de esquema de advecção, que eu explico lá por que ele é mais fácil de forçar a convergência. Ele não tem termos negativos nos seus coeficientes. Mas nota como está descendo tranquilamente, né? Então assim, só na mudança do esquema de advecção. Os meus pontos aqui, eu acho que nem vai mudar muito. Vamos botar aqui, ó. O Reynolds, 100, manteve, tá vendo? Mas aqui, ó, esse aqui era do anterior, tava 1.36 mais ou menos. Aqui a gente já tá no novo, tá 1.44. Então nota que ele modificou o valor, subiu, o erro tá maior, porque eu acho que era para ser 1.33. Mas a convergência tá melhor. Então, depende do que tu tá procurando. Aqui, por exemplo, esses valores integrais, que nem CD, CL, etc., ele pode não fazer tanta diferença, 1.45, 1.43, né? Aí tu tem que ver qual que é o melhor, tu pegar um valor experimental para comparar isso aqui. Mas aqui tu nota que ele já está descendo bem melhor. Quando eu olho no máximo também, ó, tá descendo. Então se eu esperar mais algum tempinho, isso aqui vai descer até o meu critério de convergência. E ele vai dar, então, um erro entre as iterações menor. Não quer dizer que o resultado é melhor. Como eu falei, ele simplifica o resultado para descer o erro, tá? Aí tu tem que ponderar no teu conhecimento o que seria uma melhor opção. Como eu falei, a melhor opção era pegar o anterior e refinar a malha atrás do cilindro e manter o esquema híbrido. É a melhor opção. Eu estou só aqui só para mostrar como o esquema de advecção ele mexe na convergência, mexe no resultado. Então a gente pulou tá em 1.43, talvez ele vai descendo agora para estabilizar e talvez fique um pouco mais perto do ponto 133. Tem que esperar ele rodar, então eu vou deixar ele rodando um pouquinho aqui. E aí o certo seria deixar esse negócio simulando, talvez ele encontre no segundo patamar mais baixo aqui, ó, por exemplo, estava em 5 na menos 4, vai ficar em 2 a menos 4, também não é o ideal. A melhor opção é refinar a malha, mas vamos parar que já deu pra entender, né? Deixa eu só ver rapidão aqui. O CD tá aqui, ó, esse aqui era o nosso Reynolds, quando eu comecei a simular ali com o Reynolds 100, aqui onde ele estabilizou variando 1.36, 1.35, quando ele estabilizou para o esquema híbrido, e aqui agora quando ele está estabilizando para o DS. Então a gente estabilizou aqui está estabilizando em 1.4, 1.41, 1.4 alguma coisa. Tá perto do 1.33 também. E aqui a gente pilota. Vamos para o nosso vetor. Aqui, ó, esse aqui é com o DS, então tu nota que continua muito parecido com o anterior, mas aqui a gente tem agora os vórticezinhos um pouquinho mais bonitinhos, tá vendo? Ó? Aqui tem aqui ele faz outro. Deixa eu aumentar um pouco o número de vetores aqui. Ó, dá pra ver bem melhor. Então aqui a gente consegue, ó, o primeiro vórtice. Aí aqui ele já puxa um segundo vórtice, tá vendo? Ele já tem que seria o segundo, na verdade, inteiro. E assim por diante. Mas como eu falei, é só visual. Esse é o comportamento que ele deveria ter quando ele está nesse Reynolds mais perto de 100 aqui. O CD está perto da realidade, nós estamos ali com menos 10%, mas teria que refinar essa parte aqui atrás da malha inteira para tu ter um valor realmente, sim,
preciso, né? Mas nota que já dá pra fazer bastante coisa. O IDS aqui nota que ele deu resultados melhores, até o desenho dos vórtices ficou melhor do que o do híbrido, porque o híbrido ficou com um nível de convergência muito ruim. Eu teria que baixar mais a malha para mexer. Mas essa é a ideia de você mexer nos esquemas de advecção. Nota que aqui a gente não mexeu nos esquemas de pressão. No Fluent você pode mexer nos esquemas de pressão, que seria daí o Simple, Simplec, etc., para melhorar convergência. Não melhora o resultado, só para melhorar convergência. E os esquemas de advecção, eles influenciam na convergência e no resultado. Então, seria esse aí, esse exemplozinho do cilindro, escoamento ao redor de cilindro. Agora, por exemplo, nós vamos evoluir depois, essa semana tem a aula na playlist teórica de RANs, modelos RANs turbulento, daí a gente pega esse modelo, esse caso, e acelera o escoamento para ter aí escoamento turbulento. Aí a gente tem que adicionar um modelo turbulento, que é esse aqui está com laminar, e a gente vai ver aparecer mais vórtices aqui atrás. E é isso aí, gente.